a alegria e a satisfação estar aqui no Nordeste do Brasil, né? Eu sou oriundo de Recife, Pernambuco, e falar um pouco aí da nossa experiência, né, com a geração solar flutuante, né? Há 8 anos atrás, né, eu trouxe essa tecnologia de geração solar flutuante para o Brasil, né? Fizemos alguns projetos de P&D e até projetos comerciais junto com um parceiro aqui que vai falar logo após o meu painel, que é o José Carlos da MTF. E é uma solução diferente, né, mas bastante interessante, e principalmente para os novos mercados que estão aí por vir, principalmente o mercado aí de hidrogênio verde. Tá? Então, a solar flutuante praticamente o mesmo sistema, né, que você vem a usar, só que em vez de colocar no solo, você coloca em flutuadores. Né? Então, os painéis e, eventualmente, os inversores, até mesmo hoje já até transformadores, você consegue também colocar sobre a água. Então, o que os benefícios que você tem aí bastante interessantes, principalmente a redução da evaporação. Você, a depender da localidade, do tamanho do reservatório, você consegue até economizar até 70% de redução de evaporação. Isso é muito importante, né? Principalmente na nossa região, né, que você tem um índice de evaporação bastante grande, né? E vai ser bastante interessante quando você aplicar essa solução de geração solar flutuante para a produção de hidrogênio verde, porque você vai conseguir deixar, tá certo, no reservatório mais água do que eventualmente você venha retirar para produzir o hidrogênio verde. Você libera o terreno, né, para eventualmente uma produção agrícola, né? É fácil de uma instalação, fácil de manutenção, né? E você reduz, tá certo, inclusive a proliferação de algas e macrófitas, né, porque você reduz a fotossíntese, né, naquela parte que está coberta, né, com o sistema de geração solar flutuante. E você tem também já devidamente comprovado um maior fator de capacidade, porque o painel, por estar próximo da água, né, ele consegue trabalhar numa temperatura mais adequada, e aí ele consegue produzir mais energia do que você tivesse ele sobre um telhado ou eventualmente em solo, né? Então você tem aplicações aí em mais de diversas situações, né? Você vai desde lagos, rios, reservatórios de hidrelétricas, né, cavas de mineradoras, né? Principalmente na China, as cavas de mineradoras são bastante utilizadas, né? A maior planta de geração solar flutuante do mundo é numa cava de uma mineradora na China, né? Então você consegue utilizar aquelas lâminas d'água, né, para gerar energia e ser um centro de receita e não mais um centro de despesa como você tem aí, principalmente nas cavas de mineradoras, né? Então é uma alternativa bastante versátil, né, que pode ser aplicado nessas situações. Aqui tem um estudo bastante interessante que foi feito, né, por uma engenheira da COP UFRJ, mas num reservatório aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, essa é a tese, se não me engano, de doutorado dela, né, e ela consegue, né, mostrar 3 cenários, né, o que representa, né, de redução de evaporação você usando a solução de geração solar flutuante, né? Então, cobrindo, né, apenas o volume morto, cobrindo 50% do reservatório ou cobrindo 70% do reservatório. Só assim por ordem de grandeza, tá? É importante. A média mundial é geralmente, tá certo, você cobrir até 20% do reservatório, mas já vi casos, né, na Europa que se cobre até 50% do reservatório, principalmente porque os reservatórios lá não são tão grandes quanto os reservatórios daqui, né? Mas no estudo dela, né, ela consegue comprovar, né, que só cobrindo o volume morto você teve uma redução de evaporação e deixou no reservatório, tá certo, algo em torno de 20 milhões de metros cúbicos de água, né? Aí você diz, poxa, isso é muito, é pouco, né? É bastante, tá certo? Você vê só usando o volume morto. Se eu fosse para 50%, né, teria uma redução aí
né, evitaria, né, algo em torno de 83 milhões de metros cúbicos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, para eu produzir 100 mil toneladas de hidrogênio verde, eu preciso de 2 milhões de metros cúbicos de água. Tá? Então, isso é bastante representativo quando eu preciso de água para, se eu for, claro, produzir hidrogênio verde pela rota da eletrólise. Tá? Então, essa solução de geração solar flutuante tem uma sinergia bastante importante, né, na produção de hidrogênio verde pela rota da eletrólise. Então, essa tese está aí, esse de doutorado, está disponível na internet, é bastante interessante, traz bons números, tá certo? E aqui é um pouco da solução que hoje nós trabalhamos, né, da Easyner, que se chama a solução Easy Floating. É uma solução que mistura flutuadores injetados e flutuadores soprados, né, com tratamento UV, né, um sistema que foi desenhado e dimensionado, tá, para suportar 25 anos. Tá, e você consegue modular em plantas de tamanho que você quiser, 100 kW, 500, 1 mega, 5 mega. Tá? Geralmente você dimensiona, né, até ilhas de 5 ou no máximo 10 mega, né? Mas você pode replicar isso em diversas ilhas, né, que você consegue colocar uma ao lado da outra, a depender da necessidade do tamanho do projeto que você venha a precisar. E esses flutuadores são fabricados, né, no Brasil. Né, o Brasil detém, né, claro, estrutura para soprar e injetar, né, flutuadores, né, e o que é bom, porque realmente você importar flutuador não é um negócio muito bom, porque é volume, né, e custa muito a logística, tanto de você trazer eventualmente de navio, como transportar internamente dentro do Brasil. Então, a situação realmente ideal é você produzir o flutuador mais próximo de onde você vai aplicá-lo. Tá? Então, essa é uma filosofia que a gente sempre procura tentar desenhar para que reduza o custo do flutuador, né, reduzindo o custo de logística dele. Tá? Aqui algumas das aplicações que já foram feitas, principalmente em Portugal, né, eles já construíram aí essa planta no Alqueva. O Alqueva é o maior reservatório de água potável da Europa, né? Fica situado no Alentejo, é um reservatório bem grande, né? E a nossa parceira fez essa planta de 5 mega e provavelmente vai fazer uma planta lá também de 100 mega, né? Que foi objeto aí de um leilão que o governo português fez, né? Vai ser um projeto, né, que provavelmente deverá ser iniciado no próximo ano. Então, Portugal contratou em leilão algo em torno de 186 megas, né, de geração solar flutuante. E Portugal quer fazer, né, ao longo dos próximos 5 anos, algo em torno de 2 gigas, tá, de geração solar flutuante. Então, é um mercado que está crescendo muito, não só em Portugal, como na França, como, né, por incrível que pareça, na Alemanha, né, na Holanda, mesmo que não tendo um fator de capacidade tão elevado, mas aproveitando a lâmina d'água, tendo em vista que o custo da terra e a escassez da terra lá é muito alta. Né? Mas aí a gente brincando aqui um pouco com os números, né? Aí você vê, poxa, qual é o potencial do Brasil, né, em geração solar flutuante? Vamos lá. Se nós pegarmos 8% de todos os reservatórios das hidrelétricas brasileiras, todas as brasileiras, nós teríamos condição de instalar algo em torno de 452 gigas de geração solar flutuante. Se eu pegar só o caso da Chesf, tá certo? E aqui, esse exemplo aí é só o caso das hidrelétricas da Chesf, que ficam, né, na sua maioria, né, aqui no Nordeste do Brasil. Nós estaríamos falando aí numa capacidade de instalação pico de algo em torno de 52 gigas, né, de geração solar flutuante. Então, é um número bastante expressivo. Né? Aí você diz, poxa, mas aonde é que eu vou colocar essa energia? Né? Quem está com uma sobra de energia nos próximos 10 anos no Brasil? Né? Eu posso colocar essa energia para produzir, né, hidrogênio verde, produzir fertilizante, né, amônia, produzir metanol, produzir aço verde. Né? Então,
a gente tem toda a condição, tá certo, de utilizar os ativos já existentes das hidrelétricas, com as suas subestações, com suas linhas de transmissões, para exatamente o quê? Produzir mais energia limpa, renovável e produzir, tá certo, o hidrogênio que tanto a Europa está demandando. E aí você diz, poxa, mas esse número aí, 45 GB é muito, mas é pouco para a Europa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, até 2050 a Europa vai precisar adicionar ao sistema dela de geração de energia renovável 3.350 GB. E ela só vai conseguir produzir 20% disso. 80% ela vai ter que importar em forma de amônia, em forma de metanol verde, em forma de aço verde, em forma de hidrogênio liquefeito, provavelmente daqui a 6, 7 anos, quando os navios ficarem prontos. Né? Então, se o Brasil quiser atender a Europa com 10% do mercado da demanda europeia de hidrogênio, o Brasil vai ter que instalar, tá certo, nos próximos 27 anos no país, tá certo, algo em torno de 250 gigas, só para a produção de hidrogênio verde, para atender a 10% do mercado europeu. Então, esse é o tamanho, tá certo, do que está descortinando, tá certo, de oportunidades, né? E aí é que exatamente a gente precisa, né, trabalhar em conjunto, né, não só a iniciativa privada, mas com o governo, com o ONS, com a EPE, para planejar adequadamente como é que eu vou, tá certo, escoar a carga que os hubs de hidrogênio vão demandar. Né? Hoje a gente vê, né, a EPE, né, planejando como é que eu vou escoar a carga da geração, mas agora eu tenho que planejar a carga dos eletrointensivos, que serão os grandes produtores de hidrogênio, que é o Porto de Pecém, no Ceará, o Porto de Suape, em Pernambuco, o Porto de Aratu, na Bahia, o Porto de Açu, né, no Rio de Janeiro, que hoje não tem infraestrutura. Mas não é só no Brasil, não. O mundo todo não tem infraestrutura, né, para suportar essa nova indústria, essa nova economia do hidrogênio verde. Tá? Então tem que ser criada essa infraestrutura de linha, de subestação, gasodutos, para que a gente possa efetivamente fazer isso. Né? E uma das aplicações, né, que pode ser feito, né, também da geração solar flutuante é no agronegócio. A gente fez uma em conjunto, né, Zé, lá em Goiás. Né, Zé Carlos vai falar mais um pouco, né, e é bastante interessante, né, porque você não usa a terra, você usa a lâmina d'água, você reduz a evaporação, fica mais água para o produtor rural. Né, você pode fazer um sistema isolado, off-grid, pode ser on-grid. Então, você tem toda essa versatilidade, né? Como também as empresas de água. Né? As empresas de água também são grandes consumidoras de energia e elas têm bastante lâmina d'água. Então, por que não usar essa lâmina d'água para produzir, tá, essa energia, né, no local que eles precisam? Né? Então, no mercado, assim, mais sendo objetivo, no mercado de GD brasileiro, a gente tem acompanhado, tá certo, diversos clientes e a gente sabe, tá certo, que tem algo em torno aí de 500 megas de pedidos de acesso à rede para projeto de GD flutuante. Né? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Né? Essa semana a CEMIG, né, anunciou que quer fazer 350 mega, né, de solar flutuante. Tem algumas empresas privadas, né, anunciando também, né, alguns projetos de larga escala, alguns governos também. Então, a gente vê aí uma possibilidade, claro, a depender dos pareceres de acesso serem concedidos ou não, um mercado nos próximos 2 anos, tá certo, de aproximadamente uns 500 mega de geração solar flutuante que poderão ser desenvolvidos e instalados aqui no Brasil. Né? Isso vai depender, claro, dos pareceres de acesso, se vão ser concedidos ou não para as empresas, né, que solicitaram. Né? Então, aí, dentro do mercado de GD, seria esse horizonte, e dentro do mercado de hidrogênio, voltando ao ponto de hidrogênio, né, eu acho que tem tudo a ver, né, essa tecnologia, né, com o hidrogênio, porque você vai precisar, se você for usar a rota da eletrólise, você vai precisar de água, e se você não vier com a solução, tá certo, da água, né, provavelmente você vai ter problema de licenciamento ambiental do seu projeto. Tá? Então, você vai ser forçado
a usar água do mar, você vai ter que dessalinizar, que vai aumentar o teu CAPEX, teu OPEX em 2% dos projetos de hidrogênio, né? Ou eventualmente usar água de reuso, onde você tem água de reuso, a partir de uma negociação que você vem a ter com as empresas que operam, né, água e esgoto em cada estado, né? Mas se você chega com a solução, diz, olha, eu vou fazer a minha geração solar, vou fazer a minha geração solar flutuante e eu vou deixar, tá certo, 20 milhões de metros cúbicos de água e vou retirar só 2 milhões, tá certo? Eu estou deixando 18 milhões de metros cúbicos de água e estou usando apenas 2. Mas eu estou deixando um saldo positivo de água e eu vou precisar dessa água para poder fazer a eletrólise e produzir o hidrogênio verde. Então, você trouxe uma solução, tá certo? Você otimizou o teu projeto e trouxe uma solução que vai facilitar, né, a aprovação ambiental do teu projeto em larga escala, né? Um projeto, quando eu estou falando de 2 milhões de metros cúbicos de água, só para vocês terem uma ideia, isso é para eu produzir 100 mil toneladas de hidrogênio verde. Para eu produzir 100 mil toneladas de hidrogênio verde, eu preciso de 3 gigas de energia renovável, eólica e solar. Então, é um projeto de grande porte, tá? Então, a gente acredita muito nessa sinergia da solar flutuante com essa nova indústria, essa nova economia do hidrogênio verde, né? Então, isso aqui é um pouco do que a nossa empresa faz. Nós somos uma empresa portuguesa, né, capital português, né, com a subsidiária aqui no Brasil, né, focada, né, essencialmente em hidrogênio verde e geração solar flutuante, né? Então, essa é a minha apresentação, fico inteiramente à disposição aí após aí a apresentação, qualquer dúvida, estamos inteiramente à disposição.